Ei, você aí, presta atenção que a mensagem de hoje é importante, viu? Te convidamos a embarcar com Pode Vir, que já está no ar. Os seus problemas deixa pra lá e vem com a gente se alegrar. O mundo já tá pesado demais e hoje queremos te fazer relembrar que um novo ano vai começar. Não perca a fé, pois Jesus te ama. Lararará, 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 lararará. Ei, Nath, não se preocupe. O mundo real pode parecer assustador às vezes, mas não podemos nos esquecer daquele que nunca se esquece de nós, nem por um momento. Você sabe quem é? Lógico que eu sei, né, Gabi? É Jesus. E não importa o que aconteça, Ele sempre será em favor de nós. Lararará, 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 lararará. Ah, que amor, gente! Boa noite! Boa noite, meu povo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pode Vir. Agora a gente coloca o fone. Hoje a gente não gritou. Oh, E... Até parece um, que dois, três, 1, 2, 3 e... Até parece que elas são fofas, né? O quê? Sim! E boa noite, pode ir chegando. E fique aqui. Tá começando O Pode Vir. Uhul! Gente, Lindo, muito lindo. fofas! Muito fofinhas! O Gui tava ali dançando no fundo igual um Smurf ali, ó, ele fazendo assim, ó. Aí ele balançava assim a barriguinha da cinturinha dele de frango, assim, ó. Ô, Gui. Ai, Deus. queridos, mas muito boa noite. Estamos muito felizes de Eu ia estar falar aqui. isso agora, você acredita? Pra você que não sabe, esse é o nosso último programa do ano. Exatamente. Ah. Todo especial, né? Gente, Todo em ritmo. Passou tão rápido, Passou, Nath. demais. Passou muito rápido, eu já tô com saudade. Falo como se a gente fosse voltar. Porque não- Ano que vem tem mais, né? É, porque o tempo que a gente demora pra fazer programa, né? Capaz de a gente voltar em 2024. Ela tá acabando com o podcast. Não, gente, mentira. Janeiro tamo aí de novo. Sim, com certeza. Cantando e vocês vão ter que escutar. Vai ter que aguentar, vai ter que 12 aturar. vezes escutando a gente. 12 músicas, hein? 12 músicas. Maravilhoso, mas gente, hoje nós estamos com um convidado aqui muito querido, muito especial. Todos os nossos convidados são queridos, Sim, especiais, com mas certeza. esse convidado a gente deixou ali pra ser cerejinha no bolo no final do ano, porque ele tem muita coisa pra trazer pra gente, muita coisa pra compartilhar. Vai ser uma conversa, um papo maravilhoso. Então, vamos chamar ele, Nath? Vamos. Chega de enrolar, né? Sim, com então certeza. pode vir. Luiz! Olá! Muito boa noite, Tá Luiz. assistindo nossa presepada de pertinho aqui. Ai, ai. Peraí, rapidinho. Já que, né? O que vocês estão com essas caras aí? Tudo certo aí atrás? Sim. Eles estão com É umas suas caras. fotos. Ah, eles estão. Pra olhar pra câmera ou pra ela? Eles estão. Pode olhar pra ela, Luiz, pode Eles olhar estão com pra uma cara de Quando dor. você quiser falar pra alguém, você taca lá, ó. Eles estão com uma cara de dor de barriga ali atrás, parece que tá dando. São seus poros. Meu Deus. Boa noite, Luiz. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Estamos muito felizes de te receber aqui. Também estou honrado e muito feliz por poder participar ainda mais do último programa do ano. Ó, tá vendo a responsabilidade? Todo especial, né? Menino, aqui a gente vai falar sobre muitas coisas. Eu tenho aqui, ó, Várias fichas. várias coisas. Luiz, mas vamos lá. Eu gostaria de iniciar o programa com você se apresentando para quem ainda não te conhece. Fala um pouquinho do Luiz, fala um pouquinho de você. Bom, eu sou o Luiz Fernando Esquiavo, né? Sou marido da Nelise, pai do Enzo, da Cauana, sou servo do Senhor e trabalho como empresário, né? Não é o que eu sou, é meu trabalho.
Hoje sou engenheiro agrônomo. Que mais? Sou uma pessoa apaixonada pela vida e um mensageiro das boas novas. Já a gente vai falar sobre isso, sobre o mensageiro das boas novas. Você vai explicar Luiz, pra nós. rapidinho, só antes de continuar, eu não sei como que é pra você essa questão, mas você gostaria de falar a sua idade pro pessoal? Sim. Eu tenho 21. 21 de Campo Novo, tá? Entendi. Tenho 42 anos. Não parece, né? Mas não parece mesmo. 42 anos. Tenho 42 anos. 42? 42, eu sou de 80. Ele tem idade e Vitor é mais velho que O Vitor você. é mais velho que eu. Mas o Vitor, ele nasceu no formal, né? Não, Vitor Na verdade, não é parâmetro, né? Vitor eu acho que é mais velho que todo mundo aqui, né? Hoje. Ô, querida. Tudo bom. Hoje, tudo bem. Voltando ao Luiz. Prossiga, Luiz, com seu raciocínio. Bom, a gente está em Campo Novo desde a década de 2000, né? Na verdade, a minha casa é em Tangará da Serra, né? Certo. A empresa a gente acabou montando aqui em Campo Novo do Parecis e hoje a gente está se espalhando aí a nível Brasil. Nossa matriz está em Campo Novo do Parecis. Minha casa é Tangará da Serra, né? Mas tenho dormido mais dentro de avião ultimamente, né? Tenho viajado bastante. Isso foi uma surpresa pra mim, sabia? Sua casa ser em Tangará? Você não Jurava sabia? que você morava em Campo Novo. Não, Você não sabia? Você Eu jura? descobri ontem. eu moro... Ainda bem que você descobriu o tempo. O que acontece? Quando eu comecei a vir muito pra cá, meu filho era pequeno ainda, né? Era muito pequeno e daí não tinha... Campo Novo não tinha estrutura que tem hoje, nem perto, né? Campo Novo em 99, isso aqui era terrível, era estrada... Isso aqui na frente era pura terra, né? E não tinha estrutura nenhuma, não tinha estrada, era muito ruim. E aí Tangará tinha escola, hospital, tudo. E aí foi ficando, e com o tempo, quando melhorou, daí a gente tem estrutura em Tangará, tem casa, minha esposa não quis vir. E quando eu venho pra cá, né, que a Gabi me conhece, eu trabalho 14, 15 horas por dia. Então, eu acho que mais a minha esposa iria me atrapalhar aqui e eu também não estaria em casa. Então é bom, porque daí eu venho, quando eu tô em casa, quando eu tô aqui eu tô trabalhando focado. Então, tô nessa vida aí de alguns anos já, eu fico aqui durante a semana. Eu venho na terça e volto sexta, ou venho na segunda e volto quinta. E agora eu quase nem tô vindo pra cá mais tanto, né? Mas esse batidão aí foi, durante muito tempo a gente seguiu nesse batidão aí. Tá, e já que estamos falando disso, por que Campo Novo? O que aconteceu? O que te atraiu aqui? Campo Novo é uma terra maravilhosa, né? Eu falo que aqui é um berçário natural de plantas, né? Pra gente pesquisar, pra gente... trabalhar, é o maior produtor de girassol do Brasil, o maior produtor de pipoca do Brasil, produz muito algodão, né? Tem gado de corte, tem tudo que você pensar, tem feijão, tem soja, então tem muita coisa aqui. Mas na época, Campo Novo, quando a gente montou a empresa, não tinha pretensão de chegar onde a gente tá, né? Então Campo Novo, ele estava aqui no meio. Aí eu estava a 150 de Sapezal, 150 de Diamantino, 150 de Bras Norte, 150 de Tangará. Na verdade, nós montamos a empresa em Tangará no começo, aí logo eu vi que não ia adiantar, né, por ser uma cidade maior. A gente transferiu para cá em seguida, em função da logística. Então, desce aqui e aí espalhava quando a gente acendia as micro-regiões. E depois foi crescendo, mas mais em função disso. E também pelas lavouras, né? Hoje Tangará tem muita lavoura. Na época não tinha, era muito gado, não tinha genética de soja suficiente para... A altitude lá é diferente, a soja crescia muito, agora já se adaptou, se produz muito bem lá. Mas é o melhor lugar para estar instalado ainda é Campo Novo do Parecis, em termos de pesquisa, em termos de pessoas, né? Em termos de... Eu amo Campo Novo, é uma cidade maravilhosa, as pessoas aqui são maravilhosas também. Olha só. Sou suspeita pra falar, porque também já tô aqui há 7 anos, 6 anos e meio, 7, 6... Eu posso falar quanto tempo eu tô aqui? 25. 25. Eu não lembro, você nasceu aqui? Nasci aqui. Não, então, não. Eu nunca lembro, você conta essa história toda vez, eu esqueço. Luiz, mas a gente tava falando da empresa, só que nem sempre você foi empreendedor, né? Não. Como que começou isso? Gabi, eu trabalhei numa empresa por 10 anos, na mesma empresa, no mesmo segmento que eu atuo, né? E eu chamo isso de zona de expulsão, né? Essa empresa que eu trabalhava, ela começou um processo de venda para uma multinacional e a qualidade dos produtos acabou
diminuindo e entrou novas tecnologias no mercado. E como a gente vende um produto, né, um adubo que é para melhorar o grão, eu comecei a perder muitos campos, perder para a concorrência. E os donos da empresa, que até são falecidos, nossa, eu gosto demais deles, me ensinaram demais, tenho muita gratidão por eles. Eles, é como, quando você tem uma empresa, você cria um produto, e hoje eu sei disso, é como você tem um filho. E quando você tem um filho, você não aceita que mudem o teu filho. E eles não aceitavam. E aí, o que acontece? Eu comecei a me desgastar, porque o meu produto ele não era tão eficiente quanto o que o mercado tinha. E eu sempre trabalhei pelo cliente, né? Então o que aconteceu? Um colega meu de uma outra região descobriu uma outra empresa que tinha os produtos muito melhores e tal. E aí eu fui nessa empresa pedir trabalho para eles. E o dono da empresa, ele olhou para mim e assim, eu já estava bem estruturado financeiramente, porque sempre fui um bom vendedor, sempre administrei bem as coisas, então eu já estava bem estruturado. Ele falou assim, não, monta a tua empresa. Por que tu vai trabalhar? A pessoa para quem você foi pedir emprego falou isso para você. Foi, até esses dias teve um caso engraçado. Infelizmente ele faleceu, essa pessoa, de Covid. E o sócio dele, e hoje a Global está muito maior do que eles, né, do que... Eu contei essa história pro sócio, ele falou assim, você veio para trabalhar com a gente, e ele mandou você abrir uma empresa, se ele não tivesse morto eu ia matar ele. Aí eu comecei, né, a gente iniciou-se a Global, né, eles já tinham certa tecnologia, a gente foi expandindo, e as coisas foram vindo, a gente foi buscando, né, você sabe que eu sou um eterno buscador, eu viajo pelo mundo todo, atrás sempre de novidades, eu sempre estou buscando o que tem de tecnologias novas, nem tudo dá certo, mas aí surgiu a Global, sem pretensão de ser o que a Global é hoje, né? Mas eu sempre falo que os planos de Deus eles são muito maiores e melhores que os nossos, né? E eu começou de faltar mão, foi contratando um, foi contratando outro, foi contratando outro, foi contratando outro, e quando você vê está abrindo filial, quando você vê está abrindo outra filial, quando você vê já está, né? A gente já está aí a nível nacional expandindo. Então a Global hoje tem 8 anos, indo para 9, né? Uma empresa jovem e, bom, foi assim que nasceu, foi sem querer, não foi um desejo meu de querer, mas como eu falo, às vezes a gente está num momento muito ruim no trabalho e eu chamo isso de zona de expulsão mesmo, porque Deus vai te expulsar para algo melhor, porque senão eu seria um vendedor bem sucedido, né? Eu era bem sucedido, eu já andava de caminhonete, eu já ia para Disney, eu já vivia muito bem, mas eu não era um empresário, eu não empregava pessoas, eu não agregava tanto valor como a gente agrega hoje. Então assim nasceu a Global. Eu acho sem querer. Que tudo tem a ver com propósitos também, né? Claro. O que cada um veio para fazer aqui nessa vida. Então, sim. De certa forma, você está aí trilhando um caminho que era para acontecer. Hoje, Gabi, assim, no meio, né, a gente busca muita coisa para crescer, né? Você me acompanha aí, eu tô em bastante mastermind, estou com bastante contato com pessoas muito grandes, e eu entendo hoje que as pessoas elas respeitam o que você tem, né? Elas respeitam o que você é, até você poder chegar e conversar com alguém e levar uma palavra. Se você não tiver resultado, com certeza. E quando eu falo resultado é grana mesmo, né? Infelizmente você vale o que você tem. Eu sempre falo para a turma que eu moro na mesma casa, eu ando no mesmo tipo de carro, eu faço o mesmo tipo de viagem de quando eu era vendedor lá atrás. Hoje as coisas aumentaram, mas aumentou muito o meu trabalho, mas o Luiz Fernando sempre foi o mesmo Luiz Fernando, eu não mudei, né? A minha essência sempre foi a mesma. O que eu entendi? Que eu tinha uma missão de levar uma palavra a algumas pessoas que não seriam atingidas por outras pessoas, senão por alguém que tem resultado. Eu creio que Deus nos escolheu por isso, né? Colocou a mão dele em cima da gente para a gente ter esse resultado, né? A Gabi sabe, lá na empresa tem um quadro bem grande, né? Escrito assim: se Deus for teu sócio, faça grandes planos. Então, quando eu falo que Deus é nosso sócio, é porque Ele é meu conselheiro. Então, antes de tomar uma decisão, eu consulto, eu peço, a gente só tem uma maneira de trabalhar na empresa, que é a maneira certa. Então, são seguindo os princípios que a gente tem crescido, né? A gente vê que tem empresas fechando, tem empresas indo embora, tem empresas... E por quê? Porque a gente sabe que a direção, muitas vezes, que foi tomada não é a direção certa, não é a direção... Aí, claro, tem um que vai culpar o Lula, vai culpar a Dilma, vai culpar o Bolsonaro, vai culpar o mercado, mas a gente sabe que na verdade não é, porque sempre houve crise, sempre houve problemas e sempre teve alguém que cresceu e alguém que diminuiu. Então a questão é andar alinhado sempre da maneira certa.
Sim, isso faz muita diferença, né? E é bíblico, inclusive, né? É na tua fraqueza que te faço Sim, forte. exato. Pode trazer, traz aqui. O Gui tava meia hora ali em cima. Pra ser frio. Vamos aqui só fazer o nosso timezinho pro nosso momento Petite. Ui, que delícia! Hoje estamos com Petite, né? Salgaditos. Ai, gente, maravilhoso demais. Eles estão cada programa eles arrasam mais nas coisas que eles mandam pra nós. Eles né, arrasam. Nath? Fala do Petite. Gente, Petite Salgaditos, eles têm, assim, uma infinidade de coisas pra vocês pedirem, tá? Tem O aplicativo. cardápio deles tá aumentando pra caramba. Tá pra caramba. Toda vez que eles mandam comidinhas aqui pra gente, eles mandam algo diferente. Então entra lá no Instagram, tem link lá pra você ser direcionado, aí você pode escolher o que você quiser. Tem uma infinidade de coisas pra vocês escolherem, tá bom? O Instagram é @petitesalgaditocnp. Isso aí, Petite sempre com a gente. Um beijo pra vocês, nossos parceiros queridos. Hoje eles mandaram pra nós batata frita, 2 tipos de batata, mandaram os milkshakes também. Segundo o Game corrigindo, são 2 sundaes e 2 milkshakes. Não, são 2 sundaes e 2 milkshakes. Vai dar tudo certo, eu vou comer. Ai, arrasaram. Vamos seguir enquanto isso. Estávamos falando do quê? De propósitos, né? Estava falando de como que você começou a Empresa. a empreender, né? E tá. Você estava falando sobre viagem também. Sim. E eu queria saber em que momento que essa vida de viajar, esse interesse por viagem, como que surgiu na tua vida? Assim, viagem todo mundo gosta de viajar, né? Mas tem gente que coloca isso como... Sim. Gabi, eu venho de uma família muito humilde, né? Minha mãe foi empregada doméstica, venho de uma... A gente não tinha esse negócio de viajar, de praia, e eu sempre fui muito sonhador, eu sempre entendi que eu não queria aquilo pra mim. Falei, não, essa vida que minha mãe leva, né, meus pais acabaram se separando, não é o que eu quero pra mim. Mas eu, de fato, eu fui conhecer a praia com 28 anos, que eu fui conhecer o Nordeste, já casado, já... Quantos anos? 28. Com 28 anos. E aí, foi uma época assim que, quando eu comecei a conhecer, eu conheci a minha esposa, a gente casou e tal, a nossa vida começou a alinhar e a gente tinha algumas coisas na frente, né, quando eu falo sempre do tempo certo, né, então quando eu fui conhecer a praia eu já tinha uma boa casa com piscina, eu já tinha um bom carro e aí sim a gente foi conhecer a praia. Depois disso, a gente foi conhecer, ficávamos no Brasil e daí eu fui conhecer os Estados Unidos e eu me apaixonei por aquilo. Com quantos anos você conheceu os Estados Unidos? Com 31, em 2011. Aí a minha vida mudou, sabe? E uma coisa que eu aprendi há poucos dias, você só não deseja uma coisa quando você não conhece ou quando você não acha que vai alcançar. Quando eu conheci aquilo, eu vi aquele mundo maravilhoso, eu falei, nossa, existe um mundo diferente. E depois disso, eu me dediquei e falei assim, eu trabalho para viajar. Hoje eu acho que eu conheço 47 países. Eu ia te perguntar. Né? Quantos países você conhece? Eu não vou saber de cor, mas é por aí. Acho que 47 países. E depois disso eu tenho viajado muito a turismo, buscando produtos, buscando parceiro, buscando informação, buscando inspiração, buscando conhecimento. E depois disso eu não parei. Aí nesses últimos anos eu tenho andado bastante. E quando eu posso viajar, eu estou viajando. Quando eu posso fazer algo... Esse ano acho que eu saí 5 vezes do Brasil, se eu não me engano. Não é mais não, toda hora eu vejo você fora. É verdade. Não, acho que Ele foi... mal chega, ele já tá lá. Acho que foi... E é, Todo bem, mundo aqui, e obrigado. é bem aleatório, tipo assim, ele tá aqui em Campo Novo, daqui a pouco ele tá lá em Israel. Eu vejo que eu acompanho no Instagram, né? É bem assim mesmo. De vez em quando a gente olha, tá aqui em Campo Novo, aí de repente já tá em São Paulo. Tipo, Fala, gente! dia pra noite, né? Você piscou o olho, o Luiz já tá num Mas ponto a vida do viajante é assim, né? E é bem interessante essa parte que eu falei, que você só não tem o que você não sonha, o que você não conhece. Porque muitas vezes, quando você não conhece algo, você não sabe que você quer aquilo. Né? Quando você não come num bom restaurante, você não sabe o que você quer comer ali. Quando você não vai em algum lugar, né, ou anda num bom carro, você não sabe que você quer andar naquilo ali. Por isso que as experiências elas são tão importantes. Né? Eu incentivo muito as pessoas a darem um passo, né? A buscarem, a ter um pertencimento, eu diria, né? a si. Porque tem pessoas que têm algo dentro delas que elas acham que elas não merecem, que elas nunca vão conseguir, que elas não vão ter.
E eu falo para você que está me vendo, se eu conseguir, qualquer um consegue, porque se tem uma pessoa improvável nesse mundo, sou eu. E estamos aqui, graças a Deus, trabalhando, crescendo, conhecendo vários lugares, e eu tenho uma meta de conhecer todos os países, né, 100% deles, até o final da minha vida. Então, é que eu repito muito também, porque às vezes eu gosto de algum, a gente acaba repetindo, Eu né? ia te perguntar isso também, qual que você gostou mais, assim, quais que você gostou mais? Depende. Eu amo os Estados Unidos, né? Minha paixão. Por quê? Porque aquele povo, eles são muito idôneos, muito honestos, é tudo muito limpo. Aquele pátio para estacionar os carros, né? Eu sou apaixonado por carro, então você tem com pouca grana, você compra um bom carro, você não vai ser roubado, você não vai... É muito justo as coisas tipo assim... Quem trabalha de doméstica nos Estados Unidos, ele anda num Azera V6, um carro. Ah, tudo bem, trabalha bastante, mas tem um padrão, o mínimo deles é muito bom. O mínimo deles é uma classe média do Brasil. Então isso me encanta muito nesse lado. Aí eu tenho um lado espiritual, que é Israel. Então eu amo a Terra Santa, né? Ai, meu sonho, sabia? Eu já fui 4 vezes para lá, cada viagem é diferente. Todo mundo tem que ir para Israel um dia. Fala assim, pelo menos uma vez na vida você tem que ir. Você pisa literalmente na Bíblia, você vai ali onde Jesus andou, você começa a ter entendimento, você vê que aquilo ali tudo era pequeno, você começa a decifrar algumas coisas que parece muito difícil, mas você vê que está tudo perto ali, porque Jesus andava no jumentinho, né? Ele não tinha um carro para andar, então tudo era muito perto. E o deserto fala muito comigo, porque nós temos os desertos da vida, né? Às vezes a gente tem os desertos. Então Israel eu gostei muito, e assim, eu gosto muito da Europa, né? França de um modo geral, Itália, Alemanha, eu sou apaixonado. A Alemanha tem, uma vez a gente desceu em Frankfurt, eu aloquei um carro, a gente foi por Rotemburgo, é chamada Rota Romântica, aquelas casas medievais, sabe? Então você fica naquelas casinhas tudo de madeira, é muito bacana. E a gente foi para Itália, de Itália eu fui para Paris de carro, e daí a gente largou o carro e foi de trem-bala para Londres. Foi uma viagem assim bem bacana. Eu que organizo mesmo, eu me ferro bastante. Isso assim, um dia eu tenho que contar no livro, né? Tem que contar, nossa, a gente se ferra demais da conta, mas é muito legal. Teve uma vez, a gente chegou dia 31 de dezembro em Milão, no final da tarde, e eu tinha alocado um carro. E eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu peguei o hotel para aquela noite, que era o Réveillon. E aí os outros dias eu falei, aonde a gente decidir, a gente vai, tá na baixa temporada. E eu tinha uma reunião na Itália, dia 9 de janeiro, lá, com o pessoal. E eu tinha 8 dias para andar. Aí cheguei, o meu voo atrasou, alocaram o carro que eu tinha alocado. Aí me deram olhei lá uma Mercedes, assim, não, vai dar essa aqui. Nossa, cheguei lá, era uma B200. Aquilo é um Fusca com a símbolo da Mercedes. Ele é muito pequenininho. E a gente com 4 malonas grandes, 4 malinhas pequenas, mais 4 mochilas. Daí eu tive que deitar os bancos das crianças assim. Aí a gente foi pro hotel em Milão, beleza. Aperte as crianças aí. Chegamos no hotel. Aí minha esposa e minha filha queriam ir pra Praça do Omo ver os fogos, né? Então vamos de trem. Larga o carro. Frio, tá? frio, 0 grau, assim, frio. Aí o trem parava 2 estações depois porque é muito perigoso, eles têm medo de bomba e tal. Aí a gente caminhou igual uns condenados. Chegamos na praça. Aí uma fila para entrar, nos revistar. Quando a gente conseguiu entrar, aquilo era um mar de gente. Daí a nossa ceia foi um pedaço de pizza e minhas crianças no McDonald's. Assim, horrível. Aí um cantor, a música italiana é a pior do mundo, não existe música mais chata que música italiana. As músicas normais dele, fora as óperas, né? Aí beleza, o cara lá cantando, aquele frio. Chegou meia-noite, disse 5, 4, 3, 2, 1. Feliz ano novo, boa noite, tchau todo mundo. E os fogos? Não, lá não tem por causa dos animais, porque eles têm uma lei anti-fogos. Aí assim, todo mundo borocochô. Mas assim, são coisas legais que a gente faz porque marca muito, né? Depois disso, a gente foi pra Suíça ver neve. E que a gente queria ver neve, a gente começou de caçar neve, né? Esquiar? A gente queria... esquiar não, também ir lá na neve, né? Eu queria ver o Luiz esquiando. Eu tenho muitos dons, mas não esse. Não de esquiar. A gente foi pra Davos, daí não achou neve, daí a gente foi pra São Moritz, que tava menos 14 lá. Aí beleza, tinha que atravessar uma serra, né, pra chegar lá, eram 100 km. Gente do céu.
peguei uma nevasca naquele lugar, com um carro 4x2, aquilo derrapava para um lado, e minha mulher meio que chorando, nós vamos morrer soterrado aqui, não sei Meu o quê. Deus. Aí paramos para colocar as correntes nos carros. Quem disse que eu sei colocar corrente no carro? Aí vai pro YouTube, no meio dos Alpes lá tem, pega a internet, a Europa Olha tem, só. em todo lugar. Aí eu não consegui colocar, veio um cara e colocou uma roda para mim. Aí eu fui lá e amarrei na outra. Veio um cara no Ele meio da me ajudou. nevasca. Não, tinha gente andando, né? Ah. Era uma estrada, só que as pessoas passavam de 4x4, não com carrinho, né? Aí o cara me Não com um Herbie. Gente, foi uma... Não, assim, eu tava tenso, mas a gente acabou que passou, conseguiu passar. Mas não tinha como devolver, como trocar? Não, era o último carro que tinha, não tinha mais. E que Era esse, por causa do período. era o último carro ali que tinha e foi. Mas enfim, eu sempre brinco, né? Quando a gente tá numa situação muito ruim, falo, a gente ainda vai rir muito disso, né? E rir depois, mas na hora é muito tenso passar. Sim. Então a gente se ferra muito. O Egito me ferrei várias vezes, né? Israel você se ferra também com as comidas. Mas tudo faz parte. Você sabe como que é o nome disso, né? O quê? Perrengue chique. Perrengue chique. É mais ou menos isso. Só que eu falo assim que você tem que querer o novo, né? Se você não experimentar, você não vai saber se você não gosta. Então eu experimento mesmo. Tem coisa que eu nunca mais vou comer, mas eu experimento mesmo. Luiz, eu queria que você falasse um pouquinho pra nós, dentro de uma visão mais aberta que você tem, até enxergar horizontes, já que você é uma pessoa que enxerga mesmo o lado positivo das coisas, né? Queria que você falasse pra nós um pouquinho do que você acha que vai acontecer no próximo ano, assim, o que você espera no próximo ano? Gabi, eu sou bem, né? Eu sou um cara muito pé no chão, eu fiz muita campanha, sou bolsonarista roxo, mas não sou atrofiado, né? Eu falo que, infelizmente, né, perdemos a eleição, teve lá os seus motivos e eu não compactuo com a política, né, da esquerda. Eu até esses dias eu estava um pouco mais animado. Eu estou vendo que o Lula está tomando uma direção muito Dilma, né? Ele está tomando as decisões muito sem olhar para o fiscal, sem olhar para isso. Isso tem me preocupado um pouco, né? Eu estou vendo alguns amigos mais próximos assim que estão com muito medo. Eu não tenho esse medo porque, assim, em primeiro lugar, quando eu montei a minha empresa, a presidente era Dilma. Depois passei por Temer, passei por Bolsonaro, Então o presidente do Luiz é o Luiz. Eu sou o meu presidente, isso é um fato. Independente do que aconteça. Logicamente que se você tiver uma política boa, mais fácil de trabalhar, como o Bolsonaro vinha fazendo, é muito mais fácil. Ele desburocratizou, né? Ele aliviou muita coisa pra gente, porque a gente que empreende, você sabe, chega lá, tem 50 funcionários, agora tem que ter o menor aprendiz, aí agora tem que ter o bombeiro, aí agora tem que ter licença não sei do que. Agora isso é muito, sabe, vai inflando assim, vai dando uma vontade de dizer, vou fechar tudo isso aqui e vou embora. E o PT, a gente sabe que eles vão querer arrancar o dinheiro de algum lugar, então vai taxar, né? Gabi, eu tô sonhando, né, com algo que me ocorreu essa semana. Se eu olhar pro que o Lula tá falando hoje, com o Haddad, que ele colocou lá, pelo pensamento do Haddad, nós vamos passar por dias muito ruins, né? Eu estava na França semana retrasada e eu pedi uma coca. E daí chegou a coca, e o cara, passei o cartão, deu 6 euros. Eu falei, 6 euros. No Brasil é 6 reais. Aí eu fiz a conta, deu 36 reais, né? Paguei 36 reais uma coca, porque o nosso dinheiro não vale nada. E dependendo do que acontecer, vai valer menos, né? Um dólar subindo, o euro subindo, a nossa moeda se desvalorizando. Essa questão dessa aproximação da América do Sul é uma coisa que me assusta um pouquinho, de criar essa moeda única, né, do Mercosul, de querer salvar a Argentina, a Venezuela. Eu creio que isso eles não vão ter força para fazer, mas é uma coisa que pode impactar um pouquinho no mundo, né? Agora sim, eu sou muito otimista por natureza. Eu estou sonhando com algo assim que talvez eu estou sonhando. O Lula está fazendo tanta besteira nessa pré-entrada, tanta besteira, que ele vai chegar... Sabe quando o cara cria o incêndio para depois ele apagar? Porque ele é inteligente, assim, ele é safo, ele é malandro. Eu estou achando que talvez ele vai criar uma instabilidade para depois jogar uma instabilidade em cima. Eu não sei, um sonho talvez que eu tenha, eu estou vislumbrando. Mas se seguir do jeito que está essa política fiscal, estouro de teto, a gente vai ficar... Porque é assim, ó,
eu estudo um pouco isso, eu entendo esse macromercado. Então, o macromercado, ele sente essas políticas. O mercado interno, ele não sente tanto, você vai sentir menos. Mas, por exemplo, assim, você ganha 2 mil por mês, aí você gasta 3, aí você precisa pegar dinheiro fora. O cara diz assim, não, mas ela ganha 2 e está devendo 3, o juro para você vai ser muito mais caro do que para o outro. Porque quanto melhor o teu poder de pagamento, menor é o juro. Quanto menos risco tem, menor é o juro. Quando você se endivida além do que você pode, você vai pegar dinheiro fora. Você se endividando, você vale menos. Você valendo menos, a tua moeda fica desvalorizada. Ficando desvalorizada, tudo fica desvalorizado. Isso assusta um pouco, né? Como isso vai fazer juro não baixar, porque vai ter que conter inflação, né? Conter inflação para quê? Para o pessoal diminuir as compras. Diminuindo as compras, começa a sobrar. Começa a sobrar, o preço fica no lugar. Então, querendo ou não, vai bater lá na mesa de quem mais sente, né? E uma coisa que eu vejo junto com o PT é que ele quer acabar com a classe média. Ele tem porque o cara que é tubarão, o cara que está lá em cima, o cara mega milionário, esse cara não quebra. Não tem, é muito difícil, ele está muito ancorado em capital fora, em vários, né? É um cara que já está super estruturado. A classe média é aquele cara que está crescendo ali, que está trabalhando para viver. E o pobre é o que sobrevive, né? Vamos dizer assim. A conta normalmente sobra para o pobre. Aí o que ele faz? Ele vem com auxílio e ajuda e dá subsídio disso, subsídio daquilo. Mas o que as pessoas têm que entender? Se a classe média, que é o que gera a riqueza do Brasil, é a classe média. Eu sou uma classe média, sou uma classe média. Pessoas que empreendem, que empregam, que fazem. Porque o cara que é multimilionário, ele também emprega, ele também faz. Mas a classe média é o cara que tem aquele pequeno negócio, tem um negócio médio. E isso que faz o Brasil girar. E se ele acabar com a classe média, isso é muito ruim. Que foi o que aconteceu um pouco com a Venezuela. A Venezuela, a pessoa diz, vai virar Venezuela. Não vai virar Venezuela. Por quê? Venezuela, 90% do que ela vivia era petróleo. 2008 deu uma queda no petróleo mundial. Imagina assim, você tem um cliente aqui, 90% do teu faturamento é aquele cliente. Teu cliente vai embora. O que você vai fazer? Você vai procurar outro cliente, você vai procurar outra maneira de viver. A Venezuela, além de perder, né, esse ganho com o petróleo, que o petróleo derreteu no mercado internacional, o governo fez tudo que podia ter feito de errado, assim, tentou estatizar, tentou imprimir dinheiro, foi assim, sabe? Então, assim, eles arrebentaram com o Brasil, com o país, arrebentaram. Isso jamais vai acontecer com o Brasil, na minha visão. Por quê? Nós temos um agro forte, nós temos uma indústria forte, nós temos pessoas que pensam e não vão deixar isso acontecer, né? O que me assusta um pouquinho é o STF também, que esse cara está fazendo o que ele quer, né? Tá? Ninguém segura o cara. Mas, Gabi, resumindo a tua pergunta, teremos... para resumir, teremos muitas oportunidades escondidas atrás de dificuldades. Eu poderia te dizer isso, porque quando existem dificuldades, eu sempre falo para a turma que mar calmo não faz bons marinheiros. Quando existem dificuldades, existem para todo mundo. Então, quem que vai prevalecer? Quem está mais preparado, quem está mais capitalizado, quem está mais resiliente. Então, a resiliente é a palavra para 2023. 2023 é o ano que você tem que se preparar para tratar as suas emoções. Quando eu falo as suas emoções, você fica estressado pelo que está acontecendo na política, fica estressado porque sobe as coisas, fica estressado porque o mercado muda. Então a gente tem que entender que o que não está na nossa mão, nós não temos o que fazer. Então resiliência é uma palavra que eu uso muito porque eu tenho que me adaptar ao que está acontecendo, ao que não está na minha mão. E isso vai me fazer pensar. Porque, Gabi, como que começa uma crise? Deixa eu explicar, assim, na minha visão, nós estamos no meio do agronegócio. Eu sou o Luiz Fernando, eu vendo um fertilizante. Aí eu vou lá na Gabi planta. Gabi, compra aqui o meu fertilizante. Você vai colher 10 sacas a mais de milho, por exemplo. Aí você compra um fertilizante. Então beleza, eu importei da China, dei, a fábrica fez, o cara da fábrica ganhou, o cara do navio ganhou, o cara do frete ganhou, o cara da indústria ganhou, o imposto que entrou no estado ganhou, a Global ganhou, meu financeiro ganhou, o cara do frete ganhou, levou na tua fazenda, você aplicou no milho. Você colheu 10 sacas de milho a mais. Você planta 2.000 hectares, então você vai colher 20.000 sacas de milho a mais. Isso dá 1.300.000. Esses 1.300.000 você vai comprar uma máquina nova, daí o cara da máquina vai ganhar. É um elo que não para. Agora, o que acontece? Eu chego para te vender, você fala, não, eu não vou investir. Eu estou desanimado. Quebra um elo, né? Quebra um elo. Então, assim,
A China não vai vender, o barco não vai trazer, o Luiz não vai vender, você não vai produzir. Assim começam as crises, com o descrédito, com o desânimo das pessoas. E eu entendo, né? Eu acho que é natural. Só que uma coisa que eu sempre tenho falado, principalmente para o pessoal aqui da região, são pessoas que vieram muitos anos atrás, morar embaixo do barraco de lona, construíram, e veio lá 20, 30, 40 famílias. Quem que está aqui ainda? Quem que está aqui? Quem sobreviveu aos planos econômicos, quem sobreviveu à inflação de 50%. Então, se o cara está aqui plantando, é porque ele é bom, não é porque o governo é bom. Isso eu falo para todo mundo, gente, esquece, vamos trabalhar. Você tem que produzir, você tem que ter grão, o preço vai se adequar. Ah, o soja subiu, o adubo estourou, o preço sempre vai se adequar. Se o soja subir muito, o adubo vai subir muito. Se o soja baixar, porque senão a conta não fecha para o produtor. Então, o produtor, de modo geral, ele é de uma geração diferente da minha, ele é de uma geração que trabalhou muito, que veio aqui embaixo de barraco de lona, que a esposa era cantineira, que construiu, que hoje é um cara que tem muitos que são bilionários, né? Todos são milionários, alguns são bilionários. Mas eles têm muito medo de perder, eles têm muito medo que vão tomar as terras e tal. Não, isso não vai acontecer, isso não tem como acontecer, né? Não vejo um país como o Brasil que aconteça isso, né? Mas lógico que tem a história do sapo, né? Que eu sempre conto. Muitas vezes, você sabe a história do sapo? Tem duas histórias do sapo. Tem o primeiro sapo, ele era um competidor. Eles estavam numa cachoeira, tinha um monte de sapo. E daí tinha que subir aquela cachoeira. E eles iam subindo e iam caindo. E os que estavam lá embaixo diziam, você não vai conseguir, vai dar errado, vai dar tudo errado. E aí o sapo ia subindo e ele caía de volta. E Aí dali a pouco um sapo foi, foi, chegou lá em cima. Daí todo mundo, mas o sapo conseguiu. Vamos lá ver o que ele fez. Quando chegaram a conversar com ele, descobriram que ele era surdo. Então ele não ouviu ninguém falando que não ia dar certo. Então às vezes a gente não pode ouvir, né? Eu tento não ouvir, eu tento pensar que, por mais que seja difícil, vai ser difícil para todo mundo, eu vou ter que ser mais resiliente, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que pensar mais, eu vou ter que ser mais estratégico, mas eu vou vencer se eu fizer a coisa certa. Eu não posso me perder no meio do caminho. E a primeira coisa para se perder é desanimar. Quando você desanima, você já não quer fazer nada, você perde a fé, você perde a esperança. E tem um ponto aqui que você está falando muito da parte empresarial, da visão política e tal, mas tem algo que também te sustenta, que é a tua fé, né? Claro. É um pilar que... É o pilar, né? Assim, às vezes as pessoas, elas, né, quem não conhece a gente ou não entende da nossa fé, é muito claro para mim aonde Deus quer me levar, aonde Deus vai me colocar. Então, se a gente olhar, José do Egito, José foi vendido pelos irmãos como escravo, né? Ele foi para a casa de Potifar. Ali a mulher de Potifar foi para cima dele. Ele fugiu da mulher de Potifar. Aí foi acusado injustamente, foi para a cadeia. Ele passou muitas e muitas coisas, mas ele sabia aonde ele ia chegar. Até que chegou no dia dele chegar na frente de Faraó e desvendar o sonho de Faraó e tal, e aconteceu o que aconteceu. Eu penso muito nisso. Eu penso que nós vamos chegar em vários lugares, mas o caminho não quer dizer que vai ser fácil. E o caminho, ele é um caminho político, ele é um caminho, né, familiar, ele é um caminho... E quando Deus vai com a gente sabe que a mão dele está ali. E assim, Gabi, uma coisa que eu penso também, que tudo acontece com a vontade ou com a permissão de Deus. Então, se nós perdemos essa eleição, por mais que foi roubada, pode ter sido roubada, mas Deus permitiu. Deus permitiu que isso acontecesse. E algum propósito também há nisso, né? Então, eu tento, não é aceitar, mas eu tento me confortar, porque os desígnios de Deus para mim, Luiz Fernando, eu respeito a opinião de todo mundo, mas para mim eles são incontestáveis. Não importa o que aconteça de bom, o que aconteça de ruim, a mão dele estando ali é um desígnio dele, e eu não me atrevo a discutir, eu não me atrevo a questionar. E uma coisa que me aliviou muito, que as pessoas perguntam assim, por quê? Eu mudei essa pergunta alguns anos atrás. Isso me fez mudar muita coisa da minha vida. Não é por quê, mas é pra quê? Pra que isso está acontecendo? Pra quê? O que isso quer me mostrar? O que isso quer mostrar para as pessoas? O que isso quer mostrar para o mundo? O que isso quer mostrar para o mercado? São coisas que realmente mudam um pouquinho a forma de entender. E aí dói menos, né? A dor um pouquinho
menor. E quando você tem fé, como é que eu vou te falar? Você deita na cama, por mais que o mundo está caindo, porque você sabe que vai dar certo. Você só não sabe como, mas você sabe que vai. E essa fé é que me sustenta. Então, o que me sustenta é essa fé, essa animação, essa motivação, porque vem de Deus mesmo. E né? por falar em fé, Luiz, você também, assim como não sempre foi um empreendedor, também não sempre foi da igreja. Olha, eu agradeço a Deus porque não existia celular naquela época, né? Que eu era jovem. Ai, Jesus amado, nossa. Não consigo te ver desse jeito. Gabi do céu, só Jesus na causa. Quem eu era. Pensa num cara cabeludo, assim, não muito cabeludo, cabelo pintado de caju, tá? Que é isso? Que Caju é um vermelho lá, é uma cor. Não acredito. Mas você pintava o cabelo? Eu pintei uma vez. O próprio Curupira. Eu pintei uma vez, quando eu tinha uns 14, 15 anos, mais ou menos. E aí, nossa, meu pai ficou muito estressado. Ele falou, parece um viado. Mas você fez porque você gostava ou porque você queria chamar a atenção do seu pai, alguma coisa assim? Boate de turma, né? E todo mundo fazia, daí sabe aquela coisa que todo mundo faz, você faz também? A nossa... E como que você não tem tatuagem? Não tem. Essa eu passei livre. Olha, essa eu escapei. Essa eu consegui passar. Mas E aí, o cabelo, que mais? Estou curiosa. Eu comecei a fumar com 14 anos e beber também bastante. Cigarro? Cigarro, né? Drogas, graças a Deus, eu nunca me envolvi. Eu experimentei uma vez, fiquei ruim pra caramba, vomitei, graças a Deus, nunca mais. Aí meus amigos eram tudo maconheiro. Brigava, xingava e tal. E assim, eu tinha uma veia também de correr, né? De carro. Nossa, eu falo que eu não morri porque Deus tinha um plano muito grande na minha vida. Até hoje eu sou apaixonado, eu corro na terra, eu gosto de esportivo. Mas eu perdi a maioria dos meus amigos por acidente. Morria direto lá o pessoal. Então assim, eu tive uma infância... Bebia bastante. Não, a gente bebia muito, muito mesmo. O sul do Brasil, quando eu vou pra lá eu estranho, porque eles ainda são assim. O sul do Brasil, você beber é muito bonito. Você tomar, eles se vangloriam assim, eu tomei uma caixa, eu tomei não sei o que, sabe? E hoje eu vejo assim, como o povo é besta, né? Porque a bebida, né, as pessoas, quando eu parei de beber, teve um choque, né, com os meus amigos, teve um choque, eu mudei as amizades, logicamente, porque não adianta, não bate mais a conversa, né? Então as pessoas elas dizem, não, você tem que tomar pelo menos uma, você tem que tomar pelo menos uma. E aí eu sempre falo pra turma, não, beleza, eu vou tomar uma. Então, vou tomar. Se você me der um motivo pra me falar uma coisa só que a bebida traz de bom, só um. Aí a pessoa fica assim, tá, então deixa eu perguntar pra você. Você vai pegar um avião, você quer um piloto que tomou um ou que não bebeu nada? Quem que você prefere? O que não bebeu nada, óbvio. Você vai fazer uma cirurgia. Você quer um médico que tomou uma ou você quer um que não tomou nada? Entendeu? Você vai pegar um táxi, um Uber. Você vai contratar uma pessoa. Você quer alguém que tomou uma ou não tomou nada? Aí, não, quero que eu tome. Então, o que tem de bom em beber? Nada. Não vai fazer bem, vai fazer mal, vai tirar a atenção da pessoa. Então eu vivo muito bem. E assim, eu já sou meio louco por natureza, né? Assim, meio... Imagina como eu era antes, era terrível. Mac, né? Toma uma, depois toma... Uma vez no estacionamento, era o mercado Modelo em Tangará, onde é o shopping, né? Hoje é o Big Master. Eu nunca vou me esquecer. Tava eu e um amigo meu, até ontem a mulher dele postou, o nome do cara é Jaber. É o único Jaber que eu conheço na vida. E a mulher dele postou no Instagram, adeus Jaber, né, que Deus... Eu disse, então, o Jaber morreu. Aí eu ligando pra ela, não atendia, daí eu mandei um WhatsApp pra ele, eu disse, Jaber? Oi? Você tá vivo? Não, porque o cara que morreu era outro Jaber, os dois Jaber no mundo que existe só. E o marido dela chama Jaber, né? Aí tava eu e o Jaber, ele é engenheiro eletricista. Nós entramos no modelo, tinha uma S10 prata. Gabi, eu entrei dando um cavalo de pau, assim, aquele modelo e tal, sem camisa, de calção, derrubando Meu cerveja. Deus, você consegue imaginar uma coisa sem Nem um pouco. noção, você não tem ideia de como fez bem na minha vida parar de beber. E hoje, assim, eu falo, eu não tenho nada contra, mas também não tenho nada a favor. Eu sei que me fez muito mal, não agrega nada, né? Ainda mais naquele tempo não tinha lei seca, não tinha nada disso ainda, né?
Mas a bebida é o início de todo mal, né? O álcool destrói casamentos, destrói relacionamentos, destrói vidas. Hoje é caro, né? Uma cerveja hoje é o quê? Uns 12 reais, eu acho, 15, sei lá. Caro. É caro. Não sei, que eu também não bebo. Depende, porque as artesanais são bem caras. Então, É, já caro tudo pra bem. você beber, é muito caro, né? Além de tudo. E, então, aí eu fumava também e tal. Bom, eu era um aborrecente, assim, falar que se meu filho fizer metade do que eu fiz, esse dia eu falei pro meu pai, eu tô morto. Mas graças a Deus, meu alemãozinho tá de boa, e a Cauana já foi embora, já passou da fase e tá mais tranquilo, né? E aí hoje você tá aqui. E Outra hoje- pessoa. hoje Tá eu vendo, sou Guilherme? Eu falo pra você. O Guilherme de boa lá. Jesus Eu falo, cura, Guilherme, tem jeito. Guilherme. Jesus cura, salva e liberta, né? Mas assim, Mas não consigo imaginar. Você fala essas histórias, não consigo. Você tem foto tem, de você disso aí? tem. Uma hora que Eu vou ver trazer. você de cabelo Eu vermelho. vou trazer, eu vou trazer pra você. Ah, vermelho igual esse Você prato. tem? Vermelho igual esse prato. A do cabelo vermelho você tem? Tem. Eu tinha 14 anos. E com 14 anos eu era desse tamanhão que eu sou hoje. Assim, eu cresci. Eu sempre fui muito precoce, sabe? Em tudo na minha vida eu sempre fui muito precoce. Aí quando eu tinha 14 anos, meu pai me deu uma moto. Ele era separado da minha mãe e tal, ou 13 anos, sei lá. Eu sei que aquele ano que eu ganhei a moto eu já rodei na 7ª série, né? Eu já não ia pra aula dele, bagunçar. Aí ele já me tomou a moto. Aí quando eu tinha 16, ele me dava o carro. Eu era o único cara com. Não, aqui 16. 14, 15 que eu pegava o carro dele. Acho que foi em janeiro de 2005. Não, de 95. Eu tinha 15 anos. Isso, eu tinha 15 anos. El Senna morreu em 94. Eu bati o carro do meu pai num Opala. Nossa, eu rachei contra uma árvore assim. Eu nunca vou me esquecer, um domingo de tarde, daí ele chegou em casa. Ele disse assim, cadê o carro? Eu falei, bati. Aonde? Não, lá na olaria dos Avasta. Vamos lá ver. Aí eu fui montar na caminhonete e falei, não, vai na carroceria. Aí eu fui na carroceria, chegamos lá, o carro tava destruído, assim, destruído. Eu disse, meu Deus, como é que tu não morreu? Eu disse, não, pai, eu dei um cavalo de pau aqui, daí eu saí patinando ali. Não, eu parei o carro, aí, um Opala, né, na estrada de chão, botei a primeira e saí patinando, botei a segunda dele e começou a derrapar. Aí eu derrapou para um lado, derrapou pro outro, na terceira entrou numa pedra, meu Deus, arrebentou com tudo. Aí ele chamou o cara do guincho lá, que era o Frank, amigo dele. Era um domingo, tinha cidade e sua cidade. Todas as cidades vinham pra nossa cidade. Ele me colocou no guincho, carregou aquele Opala e me fez dar uma volta no centro. Ele ficou 8 meses sem falar comigo. Eu falava com ele, ele não falava. 8 meses. E aí quando chegou nos 16 anos, todos os meus amigos tinham carro pra andar. Eu não. Eu fiquei até os 18 a pé. Não, ele até os 18. Aí quando eu fiz 18, eu já trabalhava e tal, juntei um dinheiro aqui, juntei de lá e tal, e comprei um Fusca pra mim. Não era um carro, né? Era um Fusca. Mas eu era terrível. Os Fuscas te perseguem, né? Sim. Ei, Da viagem eu posso lá. contar uma história minha Pode, rapidão? claro. Você tá contando isso, eu tô lembrando que eu fui pra casa da minha avó no meio do ano, de férias, né? Fui passear um pouco. Cheguei lá, eu vou até ver se eu acho. Cheguei lá, eu enfiei o carro do meu avô no barranco. Você tá contando, eu tô lembrando. Eu falei, meu Deus. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Porque eu falava assim, gente, eu enfiei o carro no barranco, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E eu com meu irmão mais novo, né? Aí eu peguei e falei bem assim, cara, eu sou uma adulta, do que eu tô com medo? Aí fui lá na casa do meu avô, chamei meu padrasto, chamei meu marido, falei, ó, enfiei o carro no barranco, me ajudem. Mas, gente, quase morri do coração. Não, é muito ruim. Nossa. Quando eu tava começando a aprender a dirigir, aí eu peguei o carro escondido do meu pai. Você tá contando as suas, eu nem vou te contar as minhas. Porque senão vai ficar muito pesado. Pra gente contar. O mundo já tá pesado demais. Mas eu também terrível, né? E aí, mas isso daí foi na minha adolescência. Mas vamos pra parte que eu tava só aprendendo a dirigir. E aí lá eu peguei o carro do meu pai escondido, a gente morava na fazenda. E aí eu falava que eu ia andar só dentro da fazenda. Nessa daí um dia eu peguei e fui pra cidade. Porque a cidade era perto da fazenda. E aí eu tava lá, só que né, totalmente sem experiência, pequena. Eu aprendi a dirigir com 11 anos. Nossa. Não me lembro se eu estava com 11, mas devia ser, porque eu tava começando a aprender. Então pequena, você não tem o mesmo reflexo, né, o tamanho para enxergar, a percepção e tal.
E aí eu tava lá dirigindo, eu tinha ido, peguei a minha amiga, a gente foi pra um balneário, olha a loucura. Aí a gente lá, aí tipo, tava vindo um caminhão, uma caminhonete, eu não lembro, só sei que tava vindo assim, e eu não sei o que eu fiz, que talvez, como eu falei, a falta da percepção, o meu tamanho, a minha idade, eu não vi que o quanto eu precisava ficar afastada do outro veículo. E nessa aí, gente, depois o estrago foi engraçado, porque a hora que eu passei assim, ó, o veículo pegou o para-choque de trás do carro e virou. Parecia um beijo. O para-choque virou. E ficou assim, ó, o para-choque. Oh, meu Deus. Aí eu, desesperada, eu só escutei o barulho, só que como ele virou, a gente continuou e depois eu fiquei assim, aí a hora que eu vi o trem tava virado lá atrás e eu desesperada, eu falei, vou embora pra minha casa, vou embora pra minha casa. Como que eu chegava em casa com o trem assim, né? Aí cheguei lá e falei pro meu pai, eu falei, pai, passei, não vi, passei numa árvore, não sei o quê. Mas, gente, eu me lembro até hoje tudo que eu vejo, assim, tipo, com beição, assim, eu lembro. Eu lembro do carro. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, gente, olha, só eu pra fazer isso aqui. Aí eu ainda fiz story, né? O que é isso? Ó. Não. Ele construiu uma casinha na cabeça dele. Aí como que eu tiro o carro daqui? Mas, gente... Aí do nada a avó dela jogando baralho. Mas Tudo na sequência. a gente é meio doido, né? Daí eu fui tentar tirar o carro, eu só enfiei mais. Aí eu falei, gente, preciso de ajuda. Não, Mas isso aí foi recente, né? Aham, até agora. Então o meu pelo menos eu tava aprendendo a dirigir. Não, o meu cunhado olhou pra mim e falou bem assim, quando eu falo pra você que você pode pegar a caminhonete, a gente vai cancelar, tá? Tá tranquilo. Era uma vez. Gente, minha mãe, quando ela aprendeu a dirigir, porque minha mãe, tadinha, também ela aprendeu a dirigir já bem mais velha, né? E aí ela pegou, a gente aprendeu a dirigir num Fusca. E a minha mãe, sabe qual foi a primeira marcha que ela aprendeu a colocar? A ré. Ela só sabia andar de ré. A primeira ela começava, então vamos, ela engatava a ré. É o mais difícil, né? E ela só andava assim, ela parecia um caranguejo assim, andando pelos negócios. Minha mãe. Ai, mas essas histórias é boa pra gente contar, né? Ah, eu tenho bastante, mas assim, se a gente se atira, a gente... Nossa, Luiz, então você não é um improvável, você é um sobrevivente. Sou sobrevivente. Tem alguma outra assim que você lembra de coisa? Esse primeiro Fusca que eu tinha, eu vendi ele na sexta-feira para entregar ele sábado de manhã. E aí, fui fazer a tal da despedida do carro, né? Despedida do Quantos anos você tinha? Eu tinha 18. Era o mesmo ano que eu comprei. Logo que eu comprei, eu já vendi. Aí, a gente... Era tal do velho barreiro com coca, não sei o quê. Coca não tem tempo de tomar cerveja, toma cachaça mesmo, né? Aí juntamos, todo mundo, né? E tava fazendo as moagens com o carro. Aí eu cheguei numa avenida muito rápido, tava tomadão. E eu freiei e o carro não freou. Assim, não parou a tempo, eu bati atrás de outro Fusca. Tava eu e meu primo, o Rodrigo. Bateu, e daí ele disse agora. Eu disse, agora eu vou embora, eu tô bêbado, vou ser preso. Gatei a ré e fui embora, deixei o carro lá, batido. Aí eu cheguei em casa, o carro do meu Fusca todo quebrado, entortou tudo à frente, bateu atrás de outro Fusca. Aí o que eu fiz? Eu liguei na polícia, falei, meu irmão, menor de idade, pegou o carro tal, e bateu num outro carro, anota o número do cara que eu vou pagar o conserto e tal. Só que não deu tempo, a minha placa caiu no chão, o cara achou minha casa, nossa! O cara foi lá, mas me xingou, e eu tive que ouvir, né? Tive que ouvir um monte de besteira. Daí... Aí acabei não vendendo o carro, né, porque tinha batido o carro, mas aquilo foi uma lição, né, depois, agora quando eu vendo alguma coisa, não, tá aqui, é tua, não quero mais, não vou mais andar, porque aquilo foi muito ruim pra mim também, eu precisava do dinheiro daquele carro na época, eu tava indo embora e precisava, e daí foi bem ruim. Cria uma expectativa também, né? E assim, é ruim, né, é chato, você bate um carro, um prejuízo financeiro, você... Podia ter matado outra pessoa, né? Porque o moleque, ele não pensa, né? O moleque, ele é inconsequente, ele não pensa.
Aí, esse meu primo Rodrigo, passados uns dias, o pai dele tinha um Apollo, bem bonito. Daí o Rodrigo, sempre, nós éramos em 3 primos, eu, o Rodrigo e o André. Aí o Rodrigo é de dezembro, ele agora, nossa, é aniversário dele esse semana. Em dezembro ele faz 43, daí eu faço em abril e o André também, eu vou fazer 43. Aí o Rodrigo chegou no posto, com a Apollo, nunca vou esquecer disso, aquele posto de combustível, né, as conveniências chique, gente, assim. Aí ele chegou com a Apollo assim, daí a pouco ele foi e botou assim, ele, bam, dentro da rampa, caiu com o carro, do lado, dentro da rampa. Aí todo mundo foi lá e juntou o carro, né? Aí ele saiu, ele disse, vem comigo, vamos ver se estragou. Aí a gente saiu, o carro fazia assim, barulho de pneu, né? Aí ele falou assim, vai, pega o carro, vai ali e faz a volta que eu vou ficar aqui olhando. Aí, quando eu voltei, ele tava assim, com a cabeça. O carro tinha quebrado, não sei o que, tava com as 2 rodas tortas. Aí o pai dele disse, vocês são uns burros, eu não sei por que faz faculdade, fazer isso com o carro. Não, mas a gente era terrível quando era menos, olha, que meu filho não escute, né? Mas teve, era nesse nível assim, Gabi, nesse nível. Por isso que Jesus cura, salva e liberta. Então, vamos falar da parte que você encontrou Jesus. Porque essas pessoas pegam cortado, pode ver essa... Eu bebi, eu dei cavalinho de pau, né? Eu bati vamos o lá, Fusca. agora vamos contar do Jesus, do Luiz restaurado. Do Luiz. Bom, eu conheci Jesus lá no sul já. Eu tinha um tio que era pastor, mas eu não queria nada com nada, né? Era meio balela pra mim isso aí, né? E eu comecei, quando eu conheci a minha esposa, a minha vida ela mudou totalmente, né? Ela mudou assim, era um dos Fernando, eu conheci ela bem novinho também, né? Logo que eu vim pra cá eu já conheci ela. E eu tinha um estilo de vida louco, né? E ela já era da igreja? Ela era. Uhum. E ela era daqui já. Ela é de Tangará. Eles são paranaenses, né? Mas ela estava morando no Mato Grosso desde os 2 anos de idade. Então, eu conheci ela e aí minha vida começou a mudar, porque daí houve um enfrentamento de algumas situações, né? De, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero... E assim, eu sempre fui muito apaixonado por ela, sempre... E eu comecei a entender, sabe? Quando você começa a entender que o que está na Bíblia é o que vai te levar para um caminho melhor, isso me fez startar. Depois você pensa assim, cara, como é que... Porque eu tinha algumas coisas que eu sabia o que eu não queria para mim. Então eu não queria ser pobre, eu não queria separar, né? Eu sou filho de pai separado, eu não queria ter outras mulheres, porque eu cresci vendo, né, esse tipo de coisa. Então eu tinha algumas coisas, mas eu tinha que ser lapidado. E tudo que eu queria, fala assim, o único lugar que isso tudo está escrito é a Bíblia, não tem outro lugar, né? Se você for lá assim, que lugar que está escrito que o teu marido não pode te trair? Só a Bíblia, não tem outro lugar, não tem outro livro. Então quando você começa a entender que se você seguir o que está escrito ali vai te levar à vida, e isso foi mexendo muito comigo, né? Claro que no começo tal, eu não queria muito, aí quando meus pastores, que são meus pastores até hoje, vieram para Tangará, pessoas maravilhosas, eu conheci eles, eu comecei a entender mais o que era aquilo, eu comecei a entender o que Deus tinha uma missão, tinha uma obra para fazer na minha vida, né? E eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, até que eu fui separado na igreja para ser cooperador, lá em Tangará, na igreja. E aí fiquei trabalhando, servindo as pessoas, servindo água, servindo por um bom tempo. Daí um dia o meu pastor me chamou, ele disse assim, agora está na hora de você ser separado de água, né? Daí eu falei, mas pastor, ele falou, não, está na hora de você ser separado. Aí olha o que aconteceu, no dia que eu fui separado para diácono, aí a gente fez uma festa da igreja, né, veio os pastores presidentes e tal, aí fui lá, né, agora, aí tô eu na porta, né, de terno e gravata, eu sou diácono da igreja. Me saiu uma doida de dentro da igreja com um bebezinho. O bebezinho morreu. Ela largou no meu colo. Bebê morto. Aí eu falei, meu Deus, o que eu faço com isso? Deus. Aí eu corri pra dentro da igreja e gritei, né, pastor? Daí desceu meu pastor presidente, correndo. Daí ele orou assim, a criança, todo mundo começou a orar, a criança voltou assim, sabe? Aí tinha as meninas que eram enfermeiras e tal, e pegaram o guri, morreu, convulsionou e morreu. Aí voltou, aí ele correram levar para o hospital. Nossa, aquele dia eu chorei tanto. Daí aí a minha pastora chegou e disse assim, você tá vendo como vai ser teu ministério, né? Vai ser para salvar vidas, vai ser para recuperar vidas, vai ser para restaurar vidas, vai ser...
não vai ser fácil, mas vai ser bom, porque a sensação foi boa, né? E ali eu entendi que eu tinha uma missão. Então eu procurei. Aí eu fui crescendo, depois eu virei presbítero. Eu estou ainda presbítero porque eu diria até porque eu quero, porque eu não tenho tempo de crescer mais. E tá bom assim também, né? Porque o presbítero já faz bastante coisa na igreja. E de lá para cá, a gente prega, leva a palavra, enfim, né? Estou nessa vida aí e Deus tem nos sustentado, né? Deus tem nos cuidado, nos guardado, nos dado direções, nos dado muitas coisas, né? Então, eu falo, o Luiz Fernando de hoje, ele é uma nova criatura. Eu sou resultado de uma transformação de Jesus, uma transformação de caráter, uma transformação do modo de pensar, porque uma coisa que a Bíblia ensina, princípios valem mais do que sentimentos. Então assim, teu pai te judiou a vida inteira, ele foi um cafajeste com a tua mãe, ele pode ter feito o que ele foi, mas ele é teu pai. E o princípio milenar manda você honrar teu pai. O Lula vai ser, não quero o Lula como presidente. O princípio manda honrar a autoridade. O princípio manda fazer o que é certo, não o que você quer. E nem sempre a gente quer fazer isso. Mas quando você faz o que é certo, não o que você quer, a tua vida ela é mais bem sucedida. E isso eu vivo na prática. Isso eu vivo porque eu vivo isso de fato, né? E é muito bom, né? Eu falo para as pessoas assim, tenta experimentar, viver dessa forma que você vai ser bem sucedido. As coisas não vão acontecer para você de forma errada, porque se você não está no boteco bebendo, você não vai atravessar a rua bêbado, você não vai ser atropelado. Você não vai sair com o teu carro à noite e você não vai bater, porque você não está lá. Se você não... como é que eu vou te falar? Se você pensar com prevenção das coisas que podem acontecer, por exemplo, eu moro sozinho em Campo Novo do Parecis. Eu tenho um apartamento muito bem mobiliado, né? Eu tenho um bom carro, eu tenho... Hoje eu sou uma pessoa interessante, até, né? Porque tem condições de dar uma boa vida para uma pessoa, e muitas coisas que chegam pra gente eu me faço de bobo, mas, por exemplo, eu saí à noite, eu tô aqui para gravar, mas você não vai me ver lá no Real à noite, por exemplo, sozinho. Por quê? Porque eu não dou sopa ao azar. Então, se eu não quero experimentar aquela coisa, eu não vou perto dela, porque o mal do homem é como você falou, quando eu tô fraco é que eu tô forte. Quando eu acho que eu tô forte é que eu tô fraco. Porque é assim que as pessoas se corrompem, quando elas acham assim que elas estão acima de tudo, que elas são fortes para tudo, que elas podem qualquer coisa. E o pecado na vida do homem, ele é como a história do outro sapo, que eu quero contar. O outro sapo é o sapo que você coloca dentro da panela, e daí você vai esquentando a água bem devagarinho. E o sapo não vai sentindo, o pecado ele é igual. Quando vê, a água está fervendo, o sapo amorteceu e morreu. E você não viu. Porque a água, você não jogou ele na água quente, ele vai crescendo. Né? Eu sempre falo para a turma assim, se eu vejo algo que eu gosto aqui, e eu sou homem, eu sou carne, eu não sou cego, né? Que nem do pastor Cláudio Duarte, eu me converti, mas meus hormônios não. Né? É uma coisa que, se eu olho para lá e eu gosto, eu vou para lá. Porque eu não quero gostar daquilo ali. Né? E assim, uma coisa que me ajuda muito, eu sou muito bem casado. Né? Graças a Deus, tenho uma esposa maravilhosa. Né? É uma pessoa assim que me ajuda, e eu falo assim, por mais que ela não está dentro da empresa hoje, né? Se eu sou pelo menos 50% do que eu sou, o resultado da empresa é por causa dela. Porque ela está me dando suporte, porque ela está cuidando das crianças, ela está cuidando de mim, ela está orando, ela está pedindo, ela está fazendo. Então, eu sempre falo que além de amor, admiração, eu tenho uma grande gratidão por ela, né? Porque a Annelise, né, vocês que conhecem ela, a minha esposa, ela é linda. E para mim, então, ela é muito mais, né? Porque ela é uma mulher maravilhosa. E ela sempre foi linda, sempre... e imagina assim, eu já não sou muito bonito hoje, lá atrás, gordinho, pobre, né? Ainda. Muito engraçado ela contando quando ela conheceu o Luiz, como que o Luiz era. Não, é assim, é só por Deus. Eu falo, se chegar um gênio igual eu na minha casa, eu vou correr com o cara. E uma coisa que eu sempre falo, ela me enxergou quando eu era invisível, né? Então ela me enxergou, ela viu algo, ela viu as promessas de Deus na nossa vida, né? E ela topou crescer junto comigo e trabalhando junto, né? Tem uma história que eu gosto de contar. Ela tinha uma bisa, eu não tinha nada, né? Eu morava em Tangará, sabe? Aí ela me levava embora, eu morava lá do lado da cidade, ela me levava embora. Aí a gente passava na frente da Mitsubishi, era o tempo da L200 ainda, né?
Aí eu olhava para aquela caminhonete, nossa, eu babava, né? Eu falava, amor, um dia eu vou entrar e comprar uma caminhonete. Ela falava, tá bom, tá bom. Aí no outro dia passava, amor, um dia eu vou entrar e comprar uma caminhonete. Ah, tá bom, tá bom. Amor, um dia eu vou entrar e comprar uma caminhonete. Larga a mão de ser besta, você nunca vai comprar uma caminhonete? Um dia ela falou, eu disse, não, você vai ver, eu vou comprar. Aí quando eu comprei a primeira caminhonete, não foi a Mitsubishi, eu comprei de surpresa. Eu era uma S10 executivo, comprei um buquezão de flor, levei ela lá na concessionária e falei, essa é pra você. Porque apesar de não acreditar, você acreditou em mim, ela chorou bastante, então foi bem legal. Então assim, uma coisa que eu falo assim, eu ando num bom carro, mas o carro da minha esposa ele é melhor do que o meu. As coisas que eu faço pra mim, eu quero que seja o melhor pra ela, porque ela merece, sabe? Rapidinho, Vitor, o Mob... Eu gosto dele, mas... Olha, eu curti esse conselho. Mas isso também precede a honra, né? Você honrar a pessoa, eu acho que é um dos grandes segredos também da prosperidade, porque as coisas chegam, dinheiro mesmo, chega na tua mão. Deus não tem um clube lá, uma patotinha lá que diz assim, esse aqui eu vou fazer rico, esse aqui eu vou fazer pobre. Deus ele investe em projetos. Então, vocês que estão mais... Eu não gosto de falar, né, das coisas que a gente faz, mas vocês que estão mais próximos, vocês sabem o que a gente faz, né? Uma parte, pelo menos, o que a Global faz, o que o Luiz, pessoa física, faz. Então, eu creio que se ele colocou esse recurso na nossa mão, foi realmente para ajudar pessoas que não têm esse recurso. Então, sempre há um propósito. E ele sabe, porque Deus, ele já viu o teu futuro, ele já sabe do teu futuro. E ele sabe para quem que ele pode fazer, como ele pode fazer, e tem pessoas que ele até arrisca. Hoje mesmo no meu devocional eu estava comentando de uma pessoa que veio do Nordeste, pobre, e comprou uma moto em 50 parcelas para pagar. Ela parou de ir na igreja por causa de uma moto. Como é que Deus vai dar um carro? Como é que Deus vai dar uma casa? Uma pessoa dessa. E aí tem o outro lado também que eu sempre falo assim, que toda honra, todo mérito, toda glória são dele. Eu faço a minha parte, acordo cedo, trabalho 14, 15, 16 horas por dia, mas a graça de Deus que há na minha vida é que faça as coisas acontecerem. Isso é muito claro para mim, que a mão de Deus, aonde Ele coloca, as portas que Ele abre para mim, as pessoas que Ele me conecta, que Ele coloca na frente, que as palavras que Ele coloca na minha boca, né? Quando eu chego em determinadas pessoas, as orações que eu faço sempre são atendidas, né? E uma coisa que é importante, Gabi, as pessoas aprenderem, né, principalmente quem está nos vendo, vocês gurizados aí que são novos. Em 2005, eu tinha um Celta que eu comprei em 48 parcelas no nome da minha sogra, porque o meu estava no Serasa, né? 2004, 2005. E eu entrei lá na BMW um dia com meu cunhado, falei, vamos ali ver um carro. Ele falou assim, você tá maluco? Você vai ver um carro aqui, você não tem dinheiro? Eu falei, eu não tenho hoje, mas um dia eu vou ter. E graças a Deus hoje eu tenho uma BMW, porque naquela época eu já sabia que eu queria, que eu ia ter, que Deus ia me dar, mas eu tinha que fazer a minha parte. Então nós temos que ser profetas da nossa vida também. Nós temos que profetizar e não só ficar de braço cruzado, nós temos que trabalhar, buscar. Porque se a gente não tiver sonhos, nós não temos por que correr atrás, por que acordar de manhã. Isso também é muito importante. As pessoas muitas vezes elas acham que elas não vão alcançar. É a síndrome de Maria. Meu pai foi assim, meu avô foi assim, e a minha geração foi assim. Então tá, beleza, até meu pai foi assim. A geração do Luiz Fernando não vai ser assim. A minha filha já faz medicina, o outro já não sei o que vai fazer, mas vai fazer alguma coisa. Vai fazer, não quero nem saber. Porque a minha geração, ela nasceu para mudar a história do meu sobrenome. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo. Se você vem de um lugar que veio destruído, de um lar que não é um lar, está na hora de você construir um lar. Aí vai começar a partir de você. Uma nova história, uma nova geração. Então está na tua mão, é tua responsabilidade. Entendeu? Você sabe esse negócio que você fez com o carro, a gente fez com a casa. Eu já te contei, né? Do negócio da casa, que eu e o Vitor saía, a gente emprestava um carro pra olhar as casas, porque a gente tinha uma estradinha na época e a gente saía e pedia o carro, porque senão as pessoas não iam dar muita... Sim, chegar até pra comprar uma casa. Aí a gente chegava lá, olhava, né, sem dinheiro. Não sei, hoje eu fico olhando e falo, gente, o que a gente tinha na cabeça? Porque a gente entrava, a gente não só olhava as casas, como falava, não gostei desse piso. Não gostei desse balcão, se eu comprar, vou trocar isso aqui. E aí hoje a gente tem a nossa casa também, é uma casinha pequena, mas é do jeitinho que a gente sempre pensou, assim, cada tijolinho, cada coisa.
E realmente é muito bom quando a gente conquista. Até me falaram, não lembro se foi pra ir nessa casa comer alguma coisa, algum dia. Risoto. Mas o que? Você não tem nem 3 anos que tá na casa, né? Imagina! Né? Tem pouco tempo. Luiz, a nossa casa a gente não instalou a churrasqueira até hoje. Nossa. Sabe o que tem dentro da nossa churrasqueira? Ração de cachorro. Mas, A ração dos cachorros tá lá. Ei, mas deixa eu te falar uma coisa. Você contou essa história aí. Eu tô lembrando de Vitor uma vez que ele foi comigo na concessionária ver um carro. Que ele falou bem assim: Ô Nath, você tá querendo comprar um carro, né? Eu falei, tô. Ele, quanto você pode? Aí eu falei, tanto. Ele falou, então vamos ali. Aí a gente passou na frente da concessionária e entrou. Ele falou, olha esse carro aqui, que top. Eu falei, Vitor, esse aí eu não aguento. Ele falou, mas finge que aguenta. Aí a gente entrou no carro, olhou o carro. Eu falei, Esse que eu... Mas é assim, gente. Se Ó. você ficar com medo de sonhar, com medo de almejar coisas, como é que você vai ter? vocês têm que aprender uma coisa que eu aprendi, tá? Vocês não têm filhos ainda, eu tenho. Então, eu tô comendo isso aqui, tá? Tô comendo isso aqui e o meu filho tá vindo ali. Eu não quero que ele coma isso aqui. O que eu vou fazer? Eu vou esconder. Colocando um pote de Eu feijão. não vou deixar ele ver. Sorvete. Porque se ele ver isso aqui, ele vai querer comer. E eu, como pai, eu vou deixar. E Deus é exatamente igual. Se Deus deixou você ver e gerou desejo, é porque Ele pode te dar. Isso é uma coisa que eu aprendi assim, em qualquer coisa da minha vida, né? Que eu queira, e lógico que junto com isso Deus dá discernimento, dá sabedoria. Eu também não vou, eu quero tudo. Não é isso, né? quero o mundo. Eu quero o mundo, né? Tem cara... Esses dias eu fui em Goiânia, num grande amigo meu que é colega do Mastermind, o Josias. E assim, o cara, ele me levou, ele tem um jato, um CJ3, né? Pagou 30 milhões, um jato zero. Nossa, entrei dentro e falei, meu Deus do céu. E ele gostou, eu disse, gostei. Ó, se Deus mostrou, ele pode me dar. Ele começou, Muito bom. começou a dar risada. Eu disse, não, é verdade, assim. E é verdade, sabe? Mas é claro que existe uma coisa chamada linha do tempo, né? A bênção antecipada, ela vira maldição. Você não pode querer hoje... o meu ponto, por exemplo, sábado, eu estava jantando com um amigo meu que é muito meu irmão lá de São Paulo, Francisco. Francisco é dono da 4ª maior transportadora do Brasil. Ele pensa num cara do bem, assim, a gente é muito amigo mesmo, é uma ligação de irmão, assim, tipo do Malaquita. E a gente, sempre que está em São Paulo, tá junto, a gente foi para Israel junto agora, com as famílias, né? Aí, o faturamento dele é gigantesco, né? E eu conversando com ele, eu falo, eu sou grande, né? Mas perto dele eu sou pequeno. E sempre vai ser assim. Aí eu comecei a conversar, e o Francisco tem 54 anos, eu tenho 42. Na fase que o Francisco tinha 42, ele era muito menor do que eu sou hoje com 42. Então, se eu quiser me comparar a fase dele, eu não posso, porque ele está há 12 anos na minha frente. Onde eu vou estar daqui a 12 anos? Eu não sei. Mas, se Deus abençoar, continua assim, a gente vai estar crescendo, vai estar trabalhando. E foi o que ele fez. Então, o modo das pessoas é assim, elas veem você crescendo e elas querem te acompanhar. Ou elas querem duvidar, né? O que acontece muito, principalmente a gente que é de cidade pequena, tem uma história bem engraçada, né? Quando eu comecei a Global, eu era só eu, né? Eu era o faxineiro, eu era o dono, eu era o vendedor. Aí eu fiz um cartão de visita que eu era o coordenador da Global de vendas. Porque imagina o dono da empresa e vender produtos. Que empresa é essa, né? Que empresa barrela é essa, né? De vender produto. Aí a empresa foi crescendo, tal. Daí o cara falou assim, Luiz é o dono da Global. Tá, o Luiz é o dono da Global. Não pode, Luiz é o dono da Global. Aí a Global cresceu. Agora o cara fala assim, o Luiz é a laranja de alguém? Luiz não. Tá bom, deixa eu pensar, tá tudo certo, é assim mesmo. Eu não gosto muito das pessoas que romantizam a pobreza. Não estou falando das pessoas que são humildes, não, de forma alguma, mas eu fico muito incomodada quando eu vejo que existe um bloqueio quando alguém tenta pensar diferente, fazer diferente, ser alguém diferente e ela é bloqueada com essa romantização de não, meu Deus, não é lindo ser uma pessoa que mora, né, que não tem um fogão, que não tem uma, sabe, não acho que isso é legal. Gabi, dinheiro não traz felicidade, eu garanto pra você.
Mas a pobreza traz muita tristeza. Isso eu também garanto, porque eu já fiquei nos dois lados. Não tem como você ser feliz querendo comer uma coisa e não ter dinheiro. Não tem como você ser feliz querendo comprar uma coisa e não poder. Esquece. E ser humilde não tem nada a ver com ser pobre. Eu, por exemplo, sábado eu estava com o Flávio Augusto. Pô, o cara é bilionário. O cara, a gente senta, conversa, troca ideia e tal. Ele é humilde, porque ele é podre de rico. E tem gente que está ali dentro que é pobre, assim, comparado a ele, e acha que é não sei o quê, porque tem a meia dúzia de seguidor no Instagram, entendeu? Então, assim, a humildade, ela não está no quanto você tem na conta. E sempre eu falo para todo mundo, quanto mais dinheiro você tem, mais você deve servir os outros, mais humilde você tem que ser. Porque quando eu chego num lugar e, você chega num banco, aí o cara te vê, ele quer te puxar, eu falo, não, eu não vou. Querem agradar quem é maior, né? Você chega em um restaurante, o cara quer te passar, não, eu não vou. Eu falo que a corrupção, ela começa numa fila, ela começa querendo passar alguém para trás ali. Então, quanto mais grana eu tiver, mais eu quero servir as pessoas, mais eu quero deixar o outro na frente, deixar o outro servir primeiro, fazer, sabe? E isso não é também querer ser humilde, isso é uma coisa que Deus me cobra até para dar exemplo, né, para as outras pessoas, e é uma coisa que eu ensino muito às minhas crianças, eu ensino os meus funcionários, que tem que ser assim, não adianta. E aí você vê os novos ricos, né, nossa, o tal do novo rico é muito chato. O novo rico, ele... Então, você viu, né, eu comprei um Porsche, não, eu não vi. Nossa, que vem em São Paulo, assim, a gente encontra gente boa, encontra gente mala. Gente, em São Paulo, se você chegar de Uber ou chegar de Ferrari, ninguém vai saber, o carro fica a 1 quilômetro de onde você vai. Né? Mas aí tem o cara que tem que contar do carro, da casa, do trem, do não sei o quê. E você, uma coisa assim, vocês podem aprender, quem tem grana não fala. Quem tem grana, quando o cara chega falando, eu tenho isso, esquece. Pronto. Tem nada. Não, pode até ser um novo rico, né? Mas assim, tá perdido, tá deslumbrado com aquilo ali, sabe? E uma coisa eu falo pra vocês, assim, o dinheiro, ele é passageiro, tá? Dinheiro vem e dinheiro vai. Um dia eu não tinha, hoje eu tenho um pouquinho. Eu conheço pessoas que têm muito mais que eu, tem pessoas que têm menos. Mas o mundo, ele é uma roda, assim, ó. E eu sempre falo pra turma, se você tá aqui em cima, se mantenha, trabalhe, busque, seja humilde para você se manter. E se você tá aqui embaixo, faça a mesma coisa, porque esse mundo ele gira todos os dias. Eu tenho um conhecido meu, bem conhecido, que era dono de fazenda. O cara só andava de avião. E uma vez a minha pastora falou assim, esse cara vai pro... Eu falei, né, isso não tem como. Fazenda aqui, fazenda lá, tal. Esses dias eu passei, desci na rua um Tangará, ele estava sentado numa caminhonete vendendo melancia. Aquilo foi um choque para mim, porque o cara só andava de avião. Mas aquilo também é bom para mim aprender, que se eu estou bem hoje, amanhã eu posso voltar lá onde eu estava. É só eu não andar, não fazer as coisas certas. Então, tem pessoas que se calçam em cima do dinheiro que elas têm. E dinheiro vem, se o Lula vem e toma tudo, por exemplo, e aí? Você é bilionário, você está na Rússia, dá uma guerra, você perdeu tudo. E aí? A gente não pode se calçar em dinheiro, a gente tem que se calçar na nossa fé, no que a gente realmente é, no poder de reconstruir, no poder de fazer de novo. Porque quando você começa a se conhecer, hoje, por exemplo, se eu quebrasse, perdesse tudo, 10 anos, faria tudo de novo. Se a mão de Deus estiver na minha vida, por quê? Porque hoje eu sei fazer. Aí as pessoas muitas vezes elas quebram e elas se enterram, em vez de elas pegar aquilo como lição, dizer, não, agora eu já sei como não fazer, agora eu já sei o caminho para fazer. Não, aí a pessoa entra em depressão, a pessoa entra não sei o quê, ou continua fazendo as mesmas coisas. O dinheiro ele serve para te servir. Você tem que usar o dinheiro e ter as pessoas, não ter o dinheiro e usar as pessoas, né? Que é o que a grande maioria das pessoas faz. Então, o dinheiro ele é um facilitador. O dinheiro ele te dá liberdade. Então, eu tenho dinheiro, eu tenho liberdade para viajar. Eu tenho liberdade para comer onde eu quero. Eu tenho liberdade para comprar o carro que eu quero. Eu tenho liberdade para sair. Por exemplo, férias. Eu tenho que sair agora em época de temporada porque eu tenho criança pequena. Mas quando eu saio com a minha esposa fora de temporada, primeiro, é metade do preço. Segundo, não tem ninguém, é só para mim. É bom demais. Agora você vai lá, tem 5.000 pessoas no hotel, vai pegar um avião, tá lotado, depois no aeroporto, Quem tem grana tem isso, é melhor, porque daí ele tem a liberdade de fazer o que ele quer, a hora que ele quer. E essa liberdade ela é muito gostosa, sabe? É uma coisa assim que as pessoas, como você falou, tem pessoa que romantiza a pobreza. Mas a pobreza ela não tem felicidade nenhuma, bem pelo contrário. A pobreza ela
ela machuca as pessoas, porque as pessoas tentam se enganar, né? E uma coisa que eu sempre falo, que a pior mentira que você pode contar é aquela que você conta para você mesmo. Que você está satisfeito com o teu corpo, que você está satisfeito com o teu casamento, que você está satisfeito com o teu negócio, que você está satisfeito com o dinheiro que você tem na conta, que você está satisfeito com o trabalho que você tem. Tem muitas pessoas que elas tentam mentir para elas mesmas, em vez de tentar melhorar a cada dia um pouquinho. Que é 1% por dia, e em um ano são 365% que você melhora. E até entrando nessa questão de romantizar a pobreza e tal, vou falar pela minha experiência, tá? Não existe satisfação melhor do que você poder ajudar Sim. alguém que você ama. Então, por isso, quando eu vejo a pessoa se apegando àquilo, eu falo, cara, isso porque ela não teve o sentimento de ajudar alguém que ela ama, de ver alguém passando uma necessidade, de ver alguém precisando, e teve alguém que foi lá e colocou a mão e conseguiu intervir, isso numa questão de saúde, isso numa questão que são coisas que, infelizmente, só o dinheiro pode resolver. Sim. A gente vive num mundo carnal, né? Então, do material, enfim, entrando nesse ponto, não que seja a vida Sim. só isso, mas você ter condição de prover coisas para as pessoas que você ama Você quer ver um exemplo que aconteceu semana passada? Esse meu amigo Josias, o cara é multimilionário, tem um jato de 30 milhões fora, imagina o que ele tem. A mulher dele estourou apendicite no dia do jogo da Copa, na hora do jogo. Ele foi pro médico, o pessoal constatou que tinha estourado apendicite. Na mãe de manhã a gente opera, os médicos estão tudo de folga, estavam todos tomando uma. E ele ficou desesperado, ele começou a ligar para todo o Brasil, para as pessoas que ele ia pegar o jato dele. Imagina, a mulher já estava ruim, e foi com todo o dinheiro do mundo. Aí ele conhecia um médico, que conhecia um médico, que conhecia um médico, que conhecia um que sabia que ia operar naquele dia. Então, hoje, aí eles ligaram para esse médico, ele mandou o avião lá buscar o cara, ele veio, operou a mulher dele e deu tudo certo. Com todo o dinheiro do mundo, ele podia perder a esposa dele. Hoje, o que você tem que ter no mundo são conexões. As conexões, o network, ele pode te levar a muitos lugares onde o dinheiro não leva. Mas você, por exemplo, eu sou amigo do Malaquias. Show do Gustavo Lima. Sobe lá no palco com o Gustavo Lima. Qual que é o milionário que está no show dele? O cara está no camarote, é 100 metros. Mas quem é amigo está junto. Então, esse tipo de coisa, o dinheiro não compra. E é onde a grande frustração da pessoa que tem grana. A gente estuda muito sobre isso lá no Mastermind, porque todo mundo é uma situação financeira abastada, e o Thiago, ele nos cuida por causa que ele fala do pote de mel. Se você pegar o pote de mel e você não usar, se perder o sentido, por exemplo, assim, eu quero comprar uma Ferrari, eu vou lá e compro. Cara, que graça, eu quero comprar um avião, eu vou lá e compro. Porque tem gente que tem grana para isso, eu vou lá e compro. Qual que é a graça, né? Tem uma brincadeira no Instagram que diz assim, não, a emoção de comprar as coisas é quando é pobre, a gente não sabe como é que vai pagar, porque quando é rico não tem graça. É verdade. É verdade. Porque quando você tem grana para tudo, que graça que tem? Perde o sentido. Olha, eu falo para você assim, que o carro que eu tirei com a maior felicidade do mundo até hoje foi aquele Celta em 48 parcelas. E olha que eu já, você sabe, os carros que eu tenho são... Então eu já comprei coisa... Inclusive, lindo o último que você comprou. Já quero andar. Então são coisas que o tempo ele vai te moldando, ele vai te deixando, né, as coisas mais normais, mais comuns. Por isso que rico entra em depressão, por isso que rico quer se matar, por isso que rico tem que comprar uma Lamborghini e mandar folhear ouro porque ele quer ter algo exclusivo. Sim. E isso deve mexer muito com as pessoas, porque elas não têm uma identidade, elas não sabem. Se elas pegassem aquela grana que elas têm para ajudar quem está próximo, porque eu sempre falo assim, Gabi, se ganhar um presente é bom, você não tem ideia do que é dar um presente. É muito melhor, né? Você poder proporcionar para as pessoas, você ajudar pessoas, você abençoar pessoas, porque tem pessoas que infelizmente nem todo mundo nasceu para ter grana. É um fato, não é uma panelinha. Mas tem pessoas que têm um mindset que é muito pequeno, não vão... Até eu poderia falar um pouquinho disso, não sei se nosso tempo está estourado aí, que é uma coisa que a gente aprendeu sobre os níveis de pessoas, né? E bem rapidão, assim, o pessoal lá classifica, né? Quem nos falou isso foi o Benchimol, da XP.
que são... Nós temos 4 níveis de pessoas. Nós temos nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. Então o nível 1 é o pessoal do chão de fábrica mesmo, né? O pessoal que está ali na limpeza, no mercado, o pessoal do trabalho mais braçal, o trabalho assim que não é um trabalho tão intelectual, é um trabalho mais braçal, nível 1. E normalmente são pessoas maravilhosas, né? São pessoas boas, são pessoas felizes, porque elas não ficam almejando tudo. Aí tem o nível 2. O nível 2 é o cara que já estuda, que busca uma coisa, né? Que monta um pequeno negócio, que quer algo a mais, que às vezes é um funcionário público e tal. Aí tem o nível 3. O nível 3 é o cara gênio, assim, né? O cara que ganha muita grana, o cara que é muito bem sucedido em todas as áreas e tal. E aí tem o nível 4. O 4 é aquele cara gênio, o cara que tem doutorado, PhD, que estuda, que descobre os trem, tal. E o nível 4 trabalha com o nível 3, normalmente. O nível 3 sabe fazer dinheiro. O nível 4 é o cara que dá suporte, o cara que descobre, o cara que pesquisa, o cara que... Então, assim, quando você está no nível 1, você pode ver, às vezes você chega em pessoas muito humildes e você tenta incentivá-las a elas melhorarem. Não, por quê, meu filho? Tá bom assim, O nível 2 são pessoas que você pode... Eu falo assim, eu me considero um nível 2, né? Tentando entrar no nível 3 aqui e tal. Você consegue levar, porque a pessoa ela já tem uma ambição, né? Ela já tem uma fome, ela já tem... E ambição não é ganância, ambição é querer crescer. Ambição é o primeiro ponto do cara bem sucedido, é ter fome, é querer crescer. Porque o cara que não tem fome de mudar de vida, de melhorar de vida, ele não vai crescer, porque aquilo não vai fazer sentido para ele. Então o 2 e o 3, eles andam... O 2 tentando buscar o 3, e o 3 é aquele cara diferenciadão mesmo, o cara que faz o dinheiro, que faz a coisa acontecer. E o 4 é aquele doutor que fez PhD, que é aquele cara meio insuportável, sabe, que tem muito... Não, é sério, eu conheço muitos, são amigos de muitos, mas os caras acham que sabem mais que os outros, porque estudaram mais, mas não são pessoas bem-sucedidas, tanto no financeiro quanto no tratar com pessoas, porque... Por estudarem muito, elas acham que sabem mais que os outros, sabe? São mais especiais que os outros. Isso é muito ruim. Mas enfim, é assim que a gente... Eu vejo o mundo dessa forma. Você tem um sonho ainda? Algum sonho que gostaria de realizar? Ou tem alguma coisa que você não realizou ainda? Gabi, não, assim, não é que... Como é que eu vou te falar? Os meus sonhos são muito simples, né? São muito... eu tenho muitas metas, né, para fazer. Eu tenho muitas, por exemplo, assim, em termos de aquisições de algumas coisas. Eu creio que no tempo certo elas vão vir. Então não seria um sonho, né? Eu fui sonhador quando eu não entendia o poder da materialização dos teus pensamentos. Então, se você perguntar para mim, assim, eu tenho um sonho, talvez no meu âmbito pessoal, de ver meus filhos bem formados, bem casados, né? Ver assim a minha família bem estruturada, ver as coisas se dando bem. Mas um sonho material, por exemplo, eu não tenho, né? Eu tenho, eu quero comprar tal carro. No tempo certo eu vou comprar. Isso eu sei. Eu tenho o sonho de comprar um jato. Talvez no tempo certo vai vir, né? É algo que vai vir com o tempo. Então eu tenho que entender que há um processo, há um tempo, e talvez não venha também. Porque uma coisa, é até engraçada essa história. Uma vez eu orei e falei pro Senhor, Senhor, eu quero um talão de cheque mágico. E assim, todo cheque que eu der, eu quero que o Senhor vá lá e bote dinheiro na minha conta para me encobrir. Isso, olha, lá em 2002 acho que eu fiz essa oração, sabe? E eu te falo que Deus me deu esse talão de cheque. Só que junto com o talão de cheque, Ele me deu o quê? Ele me deu a sabedoria do tempo. Porque às vezes, quando você tem um pouquinho mais de condições, se você não se cuidar, você enlouquece. Você se distrai, você fica bobo, você começa, você vira um acumulador. Então, junto com isso, vem a prudência, vem entender o momento, E uma coisa que eu sempre faço, Gabi, toda vez que eu vou comprar algo assim que é mais relevante, que é algo que o meu coração não está muito tranquilo, porque quando o teu coração não está muito tranquilo é porque algo tem. Eu vou orar, eu tiro uma palavra, eu faço prova com Deus, eu faço, eu desafio, se isso aqui é 10, não, se é para ser meu, eu vou oferecer 8, o cara não vai fazer, mas se for para mim, ele vai. E é assim que as coisas acontecem na minha vida. Então, às vezes eu olho um negócio, eu quero. Eu falo, Senhor, eu posso? Porque se você me der hoje uma coisa, um carro,
Luiz, toma pra você. Antes de pegar esse carro, eu vou orar e vou perguntar se eu devo pegar. Se eu não devo pegar, eu não pego. Porque esse carro, ele pode ser... Não sei, pode ter algum problema, pode ter sido roubado. Não sei, pode ser alguma coisa que vai me prejudicar. Porque Deus já viu o meu futuro. Então isso me blinda muito também de não fazer cagada. De não... E realmente, assim, às vezes aparecem umas coisas assim que você fala, meu Deus, isso é de Deus, é de Deus, é de Deus. Você vai lá e fala, não, Senhor, mas será, né? Aí você tenta dar uma ajudinha e tal, mas eu sou muito obediente, eu sou bastante obediente a Deus, porque quando você não é, o preço vem. E eu sei do que eu estou falando, porque às vezes quando você dá uma escapada em alguma coisa, a conta vem, ela sempre vai vir, porque Deus... Ele é amor, mas ele é fogo consumidor. E ele tem que, para nos moldar, ele é pai. E quem ama corrige. Então ele vai nos corrigindo conforme vai precisando. Então, para não ser corrigido, faça o que tem que ser feito. A coisa certa. Bom demais. Você tem mais alguma coisa pra perguntar pro Luiz? Não. Pega lá no som. Você me arruma mais uma água, por favor? Claro. Pega o que chegou depois. Ah, tá aqui. Daí, nós temos aqui... Agora é um iPhone. Vamos chegar. Agora é um iPhone. Eu falei. No Eu fim, avisei ele que ia acontecer. no fim ia ter que derrubar, né? Senão é o Luiz também, né? Então, senão, Luiz, ó, esse aqui é uma lembrancinha que nós sempre damos para os nossos convidados no final do programa, porque você lembra de nós. Não é um iPhone. É muito Podia melhor. ser, podia é ser. muito melhor. Podia ser um iPhone? Podia, mas é uma caneca. Olha, eu te contando. Oh, meu Deus. Que é de coração. muito Eu ia fazer um merchan já, eu tô errando no negócio. bom. Mas a dele veio diferente. Você viu? Você. Coisa do... E aqui a gente Obrigado, gente. Muito legal. quer agradecer a nossa parceria da Caricanecas, Noemi, nossa parceira do coração, com a gente aí desde o início. Um beijo, Noemi. Bom. Muito obrigada ao último programa do ano e você aqui Adorei. com a gente. É. Muito legal. Então tá, pra você lembrar de nós, quando você for fazer eu vejo você fazer as... Mas sempre- a gente faz lá nela, nessa menina aqui, eu acho. Noemi? É? Caricanecas. Não, eu tava falando quando você for fazer suas reuniões lá, que sempre eu vejo os quadradinhos lá, tá com... Bota lá, pode ver. Tem que ser daquele lado ali, tá? Ô, gente, só pra reforçar, sigam a Noemi lá no Instagram, tá? É @caricanecascnp. Ela faz essas canecas maravilhosas. É verdade, gente. Luiz, então, chegando aqui ao final do nosso programa, nós queremos te agradecer pela sua participação aqui. Ficamos muito felizes em te receber. Saiu exatamente como eu imaginei que sairia. Muito obrigada por tirar esse tempo aqui para estar com a gente. E você quer deixar uma mensagem final aí para as pessoas que estão te assistindo, que te acompanham? Gabi, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar falando um pouquinho da palavra de Deus, de quem a gente é, né? E agradecer, né, a Nath também essa oportunidade, porque hoje as oportunidades elas surgem, então a gente tem que pegar todas as oportunidades para estar levando a palavra. Então isso é um canal, né, que vai crescer muito ainda, que, né, vocês têm um jeito bem bacana de trabalhar, a gente sabe que eu sou profeta, né? O que eu falo toma posse da vitória, toma posse da vitória. Peguei. Mas se eu puder deixar uma mensagem assim para quem nos assiste, né? Eu queria deixar uma mensagem de paz e prosperidade. Possivelmente esse programa vai ao ar ainda antes de acabar o ano, né? E eu quero dizer para você que está nos ouvindo que eu vou tirar aqui, ó. Tá? Você é o presidente da sua vida. Você é o diretor da sua vida, você é o cara que acorda de manhã e vai determinar o teu sucesso ou não. Então, não fique já pensando que vai dar errado, porque aquilo que nós pensamos acontece. Pense no melhor, faça o melhor e espere o pior. Né? Não, eu já me mandando deu uma de Dilma agora aqui, mas enfim, vai dar tudo certo, é o resumo da conversa. Né?
Todo mundo sai ganhando, no final todo mundo sai perdendo e vai ganhando. Isso, quem ganhar não vai perder, quem perder não vai Todo ganhar. mundo vai ganhar e perder. Mas eu sempre falo para as pessoas assim, que quando elas acham que elas vão vencer, elas estão certas. E quando elas acham que elas vão perder, elas também estão certas. Então escolha vencer, escolha prosperar, escolha crescer, escolha que vai dar tudo certo, porque aquilo que nós pensamos de fato acontece. Isso eu sou prova viva, né? Eu poderia ficar aqui horas, nossa, tem testemunhos para contar do que eu vivi, ninguém me contou, eu vivi. Por isso que eu tenho muita propriedade em falar o que eu estou falando agora, porque é o que a gente pensa, é o que a gente é. Então pense algo bom, pense algo, né? 2023 vai ser fácil? Depende de você. Talvez os políticos queiram nos atrapalhar, mas se você não tiver uma resiliência de se encaixar no meio do caminho, você vai ficar no meio do caminho. E aí você vai ter alguém para culpar. Você vai ter política, mas alguém vai chegar no final do caminho maior do que entrou no ano. Isso eu tenho certeza. E se alguém consegue, você também consegue. E assim, eu como sou um improvável, se eu conseguir, qualquer um consegue. Se eu conseguir mudar, se eu conseguir melhorar, se eu conseguir me transformar, se eu conseguir tocar um negócio, qualquer um consegue. E então fica a minha mensagem de paz e prosperidade, um 2023 abençoado. E para as pessoas que não me conhecem, quiserem seguir a gente no Instagram, a gente está sempre levando uma mensagem, né, não é de motivação, mas é de ensino, né, direto na palavra. Luiz Fernandes Schiavo, Luiz com S, né, pode estar nos seguindo lá, no meu Instagram está aberto. A gente coloca, vai estar aí na tela. A gente não está grande ainda, não estou perto de 1 milhão de pessoas. É que eu estou do lado do Bruninho, né? Daí ele tem 1 milhão, né? Não, ele tem 5 milhões de seguidores. Mas tudo que nasce grande gera morte. Então tem que nascer pequeno, ir crescendo e enraizado, tá bom? Obrigado, gratidão, beijo no coração de vocês e feliz 2023. É isso aí, para você que chegou até aqui, queremos te agradecer aqui no nosso último programa do ano. Muito obrigado para você que nos aguentou nossas cantorias, que riu com a gente, que chorou com a gente, que aprendeu com os nossos convidados, que se divertiu com eles, que se emocionou, enfim. Esse é o nosso primeiro ano do Pode Vir e em 2023 estaremos aí novamente. Vamos vir com tudo aqui, uhul! Temos também muitos planos, muitas metas e esperamos ter vocês conosco. Afinal de contas, são vocês que nos fazem crescer, são vocês que nos impulsionam. Exatamente. Foi muito bom, né, esse ano de 2022 e a gente espera que 2023 seja muito melhor. E a gente quer que vocês estejam aqui conosco. Exatamente. Segue a gente lá nas redes sociais, fala. Isso mesmo, @pode vir com 2 R's no final, tá? Pra seguir o podcast. O meu @ é @nattb com 2 T's. E o @ da Gabi é @Gabi Gaeta. Gabi Gaeta. E o Luiz, ele já falou, de todos nós vamos colocar aqui no... Mas vamos reforçar, o do Luiz é @Luiz Fernandes Schiavo. Luiz conhece. Segue todos nós. Nosso YouTube. O YouTube não tem arroba, né? Não, mas qual que é o YouTube? Pode vir. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação para ser notificado quando a gente colocar qualquer coisa por aqui. Inclusive tem umas coisas bem legais para sair. A gente não pode contar ainda, mas vai sair, ó. Tá, fiquem ligados. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês, um beijo no coração e até o próximo ano. Tchau, tchau.